Muito bem, muito bem. Muita paz, muita luz. Sou Hernando de Oxóssi Choroquê. Venho aqui apresentar mais uma vez o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras, do mestre Rubens Saraceni. Deixar bem claro que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro. São livros que as pessoas doam após a nossa solicitação para contribuir com o trabalho do Grupo Fraternal de Umbanda Luz Divina, que é oferecer formação gratuita a todos aqueles que querem se inteirar melhor dos assuntos. Aqui nós não somos donos da verdade, tá? Você não é obrigado a acreditar nem aceitar em nada do que a gente ensina, nada do que a gente fala aqui, tá? Passa tudo pelo crivo da razão. O que for bom para você, você absorve, se quiser. O que não for, deixa passar e siga seu caminho na paz, tá bom? Bom, aqui na página 38 desse livro, nós estamos no subtítulo Os Mistérios da Mediunidade. No finzinho do subtítulo, diz assim, ó: os médiuns devem ser lapidados e preparados para lidar com forças poderosíssimas e poderes emanados por Deus, mais confiados às divindades. Então, assim, o médium é uma pessoa como qualquer uma outra. Também tem necessidade de comer, beber, dormir, precisa trabalhar, tem contas para pagar, também tem os mesmos problemas, às vezes, de saúde que qualquer uma pessoa tem. A única diferença é que o médium e a pessoa que acredita que não é médium, porque todos são médios, o médium e aquela pessoa que acredita que não é médium ou fizeram ela acreditar que não é, por não ter uma mediunidade tão ostensiva quanto a de outros, que assim, a mediunidade de algumas pessoas é tão gritante que você bate o olho e você fala, não, é mediunidade, seu caso é mediunidade. Imagina, um jovem de 12, 13 anos fica recebendo espírito na rua, na escola, em casa. Bom, vai falar que não é médium? Uma pessoa dessa? Uma criancinha que desde pequena vê e fala com os mortos como se estivesse falando com os encarnados, a ponto da pessoa não saber diferenciar encarnado e desencarnado. Vai dizer que não é médium? Aí aqueles que não têm essa mediunidade assim tão, que precisa de um esforço maior, de anos ali, para poder desabrochar uma ou outra, as pessoas costumam muitas vezes dizer que essas pessoas não são médiuns, ou então já ouvi falar até que algumas pessoas já usaram até a expressão você é meio médium. Meio médium é complicado, né? É como você ser meio forte, ser meio macho, ser meio chato, ser meio mão aberta, meio mão de vaca, meio legal, meio honesto, meio fiel, meio engraçado. Meio engraçado até vai. Mas, sei lá, meio comilão, meio dorminhoco, meio divino, meio diabólico, meio... Né? Então fica meio engraçado, né? Você é meio médium. Eu sou meio médium. Então não tem isso. Todo mundo tem mediunidade. Como eu já falei em outros vídeos, inclusive aqui no curso de mediunidade, desenvolvimento mediúnico, tem vídeo lá sobre isso. Inclusive nós temos um curso chamado Desenvolvimento Mediúnico gratuito na playlist desse canal, onde tem lá dezenas de vídeos falando sobre mediunidade, ensinando a pessoa a lidar com a sua mediunidade. Já temos vídeos aqui como fazer um evangelho no lar, como fazer um ritual de umbanda, ou vários. E tem aqui esse curso de sacerdócio. Em um dos vídeos nós estamos falando lá sobre as mediunidades que todo mundo tem. Intuitiva, mediunidade de inspiração, que caminha junto com a intuitiva, de desdobramento, de cura, tá? São a mediunidade também de canalização. São mediunidades que todo mundo tem, gente. Então vai dizer que não é médium? Então, todas as pessoas que têm consciência de sua mediunidade têm a responsabilidade de entenderem que elas são pessoas como qualquer uma outra, porém cientes de que tem uma ferramenta nas mãos que deve estar totalmente a serviço da espiritualidade de luz e a serviço da evolução de todos. Tá. Porque se for para não estar a serviço da evolução, se for para estar a serviço do atraso,
Não precisa ser mediunidade. Qualquer coisa que você faça para atrasar a sua evolução está valendo. Você não precisa investir tempo, dinheiro e tantas coisas para desenvolver a mediunidade só para se atrasar. Então, se é para se atrasar, envolva-se com qualquer outra atividade que atrase a sua evolução. A mediunidade é uma coisa muito séria que deve ser desenvolvida e aplicada no serviço do progresso. 38, página 38, subtítulo 4.6, a importância da educação mediúnica, mitos e preconceitos. A educação mediúnica é muito importante, pois só se reeducando internamente um médium alcança níveis vibratórios mentais e conscienciais que lhe facultem os níveis espirituais superiores, a sintonização mental com seu mestre individual, a neutralização de possíveis vícios antagônicos com as práticas religiosas e a compreensão ou percepção de que está acontecendo à sua volta, mas que não está visível, assim como do que está acontecendo dentro do seu campo mediúnico. Quando bem educado mediunicamente, sua sensitividade é capaz de identificar presenças positivas ou negativas que adentrem seus campos vibratórios mentais e espirituais. O médium, ele se torna... Tem um tipo de mediunidade que é a mediunidade de ressonância. É aquela mediunidade que não chega nem a ser uma mediunidade, é uma potencialidade anímica. Como assim potencialidade anímica? Tem algumas coisas que você traz com você, que de tanto você nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar, o seu espírito fica automaticamente, ele manifesta uma sensibilidade a mais. Então não precisa necessariamente de ter um guia ali no seu campo vibracional para estimular aquele acontecimento. Então qualquer coisa que você consiga fazer com o poder da sua mente, com a condição que você traz no seu espírito, é chamado de potencialidade anímica. Então a mediunidade, por exemplo, vamos chamar de mediunidade, mas é uma potencialidade anímica que pode ser usada como mediunidade. A potencialidade anímica, por exemplo, de ressonância, que é aquela que, se você mentalizar uma pessoa que não está bem, você sente em você o que ela está sentindo. Isso chama-se potencialidade anímica de ressonância, que a gente acaba chamando de mediunidade de ressonância. Você pode, com a associação das suas entidades, potencializar isso, magnificar, melhor dizendo, quando você potencializa aquilo numa potencialidade bem mais avançada. E você vai conseguir descobrir muitas coisas com a ajuda dos seus guias, usando essa faculdade que já é sua, que independente de guia por perto, você já consegue fazer. No caso da mediunidade, precisa de um espírito para fazer com que aquilo aconteça. Por exemplo, eu sou médium de incorporação. Se não tiver um espírito para incorporar em mim, vamos supor que todos os espíritos do planeta Terra resolvam ir embora. Fiquem só encarnados aqui. Vão embora, todo mundo vai embora. Vai anjo de guarda embora, vai espírito das trevas embora, os de luz também. A Terra fique só com os encarnados aqui. Só. Eles resolvem ir embora. Cada um vai para um planeta diferente, lá vão recomeçar uma vida nova e aí deixar a humanidade aqui chupando o dedo. Sem espírito mais povoando. O que seria dos médios de incorporação? Vai incorporar o quê? O vento? Então acabou a mediunidade aí. Você tem o médium de incorporação ali, mas não tem quem incorpore nele. Então, sem o espírito, aquela mediunidade, ou seja, aquela condição, aquela potencialidade anímica, que é uma coisa que você traz na sua alma, então é uma potência do seu espírito praticar aquilo. Portanto, é uma potencialidade anímica que, se não tiver um guia junto, para trabalhar junto com você ali, não serve de nada. Vira um médium de incorporação que não existe guia espírito para incorporar nele. Foram embora, acabou. De que serve essa mediunidade? É como ter um violão que não tem quem toque. Então, já a mediunidade de vidência, você tem a vidência ali de ver as coisas, independente de qualquer coisa. Não precisa necessariamente ter um guia junto com a pessoa encostada ali para ele ser vidente. Com guia ou sem guia, ele vai ter a vidência dele. A mediunidade de clara audiência, que é aquele que escuta coisas no plano espiritual. Ele não precisa necessariamente ter um espírito por perto.
Ele pode escutar coisas do plano espiritual sem necessariamente ser um espírito conversando com ele. Desdobramento. Nem sempre para se desdobrar você precisa de um espírito junto com você, né? Para se desdobrar só. A de ressonância. Então tem muitas potencialidades anímicas que elas não necessariamente precisam ser mediúnicas. Só se chama mediunidade quando há um intercâmbio entre alguém do plano espiritual com alguém do plano físico. Por exemplo, a mediunidade de psicografia. Precisa de um espírito vir e psicografar através do médium. Porque se ele estiver escrevendo coisa da cabeça dele, já não é psicografia. Então, quando um espírito chega e escreve através do médium, aquela potencialidade de escrever coisas do além, entre aspas, passa a fazer sentido porque tem um espírito se valendo daquilo. Então isso é um fenômeno mediúnico, ou seja, o médium está servindo de intermediário entre o mundo espiritual e o físico. O médium de incorporação, eu tenho a potencialidade para incorporar. Só que se não tiver um espírito que incorpora em mim, eu estou sendo intermediário de quem? De nada. Se eu não estou sendo intermediário de nada, eu não estou agindo mediunicamente. Mediunidade quer dizer intermediação. Intercâmbio entre dois mundos. Se não está havendo um intercâmbio, ou seja, o plano espiritual não está em contato com o físico não está com o plano extrafísico, que mediunidade é essa? Não houve mediunidade. Eu continuo tendo minhas potencialidades, mas sem uso. Então, a potencialidade anímica só é mediunidade quando tem um espírito se valendo dela para promover o intercâmbio entre os dois mundos, os dois planos. Sem o intercâmbio, não há mediunidade. Resta apenas a potencialidade anímica que um dia, sabe-se lá quando, pode servir de mediunidade para que os dois mundos se comuniquem. Então, mediunidade, grave bem isso na sua cabeça. Mediunidade quer dizer intermediação. O médium é um intermediário. Sem os espíritos, para fazer esse intercâmbio junto com o médium, não houve mediunidade. O médium é apenas um potencial ou uma potência anímica. Tá? Ele vai ter que se virar só com as forças dele, fazer as coisas sem o concurso dos espíritos. Tá? Bom, prosseguindo aqui. A educação mediúnica é muito importante, pois só se reeducando internamente, o médium alcança níveis vibratórios mentais e conscienciais que lhe facultam os níveis espirituais superiores, a sintonização com o seu mestre individual, a neutralização de possíveis vícios antagônicos com as práticas religiosas e a compreensão ou percepção do que está acontecendo. Esses vícios antagônicos seriam o quê? Vamos supor que o médium ele é um beberrão. Gosta de virar o caneco ali. Vira o caneco. Nada contra, tá? Quem gosta de virar o caneco. A vida é de cada um. Tem até um samba que diz, né? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Então, se a pessoa bebe, paga as contas dela, não enche o saco de ninguém, não incomoda ninguém, toma a pinguinha dele ou dela, cai na cama e dorme, não sai por aí matando os outros no volante, não sai por aí arrumando confusão, nem vomitando em cima das pessoas, nem assediando ninguém, toma pinguinha do bar para casa, de casa para o serviço, do serviço para o boteco, do boteco para casa, e nesse ciclo de vida, e não enche o saco de ninguém, aí é entre ele e Deus. Tá? Isso aí, ninguém tem nada, não deixa faltar nada em casa, então, olha, deixa o cara. Agora, quando isso interfere na mediunidade, aí complica. Porque se o camarada ele não sabe separar uma coisa da outra, e ele aproveita para encher a carinha, quando está incorporado, dizendo, olha, eu viro mesmo o caneco, porque é o meu Exu que faz eu virar o caneco, é meu baiano que faz eu virar o caneco, mas todo mundo sabe que ele é um alcoólatra, complica a coisa. Ah, mas você não acabou de dizer que não tem nada contra quem é alcoólatra? Eu não tenho nada contra. Mas a pessoa não pode, em nenhum momento, escorar e associar essa vicissitude à prática mediúnica e dizer que bebe desse jeito porque os guias bebem por ela. Entendeu? Aí tá um problema. Aí tá uma coisa que a gente não pode aceitar. É chegar para esse médico com muito respeito, com muito amor, e dizer, olha, assim não dá.
Você pode sim tomar sua bebidinha, tudo, mas virar o litro aí, dizer que isso é indispensável ao trabalho, porque seu guia é assim, não dá. Por exemplo, na nossa casa, no grupo fraternal Luz Divina, a gente pede que os médiuns, por mais que venham de outras casas com esta predisposição, a gente pede que evite ao máximo a bebedeira. A gente pede que evite ao máximo e não faça uso da bebida incorporados, porque o foco da casa é a entidade vir para trabalhar. A bebida, o cigarro, qualquer outra coisa são colocados à parte. E tem muitas casas que trabalham assim. Então, um médium que só sabe trabalhar bebendo já não pode trabalhar em certos lugares, porque a entidade ela tem que se despir de qualquer prática que associe ela demais às necessidades do plano físico, para que se foque no espiritual. Nada contra se essa entidade bebe, nada contra se essa entidade fuma, come carne, dá pirueta, joga capoeira, nada contra. Mas durante o trabalho mediúnico ali naquela hora é escutar a dor do irmão ou da irmã necessitada, acolhê-lo com amor, caridade, sobriedade e dar-lhe uma devolutiva que faça com que aquela pessoa saia pelo menos um pouquinho melhor do que chegou. Então é nesse sentido aqui que está falando sobre possíveis vícios antagônicos. Aqui tem uma parte que fala sobre os preconceitos. Muitos são os preconceitos quanto à educação mediúnica. Muitas pessoas temem certas inverdades divulgadas por desconhecedores das religiões espiritualistas. Está cheio. Vamos a algumas colocações frequentes que circulam no meio religioso. A mediunidade é uma provação. Não é. A mediunidade não é uma provação, mas somente a exteriorização de um dom que aflorou no ser e que, se bem desenvolvido, irá acelerar sua evolução espiritual. Outra coisa que fala, a mediunidade é uma punição kármica. Aí aqui está escrito, não é uma punição kármica, mas sim um ótimo recurso que a lei nos facilitou para nos harmonizarmos com nossas ligações ancestrais. Outro tópico, a mediunidade escraviza os médiuns. Não escraviza. Não escraviza o médium, apenas exige dele uma conduta de acordo com o que se esperam os espíritos, que por meio dele atuam no plano espiritual, pois de nada adianta alguém ser médium e não assumir conscientemente sua mediunidade e suas responsabilidades. Aliás, adianta sim, para atrasar a vida da pessoa. Tá? Então, aqui está dizendo, de nada adianta a pessoa ser médium e não assumir conscientemente sua mediunidade. Até adianta. Se a pessoa não assumir, ela está assumindo um peso kármico que na outra encarnação ela vai vir numa situação bem mais complicada. Dizia um médium chamado Ercílio Maes, escreveu vários livros através do espírito Ramatiz, que, segundo ele, as pessoas que têm epilepsia eram pessoas que durante algumas encarnações se negavam a trabalhar mediunicamente, então sobrecarregavam de tal forma o cérebro perispiritual que em determinadas encarnações aquela carga acumulada e não utilizada se manifestava em forma de epilepsia e que a prática contínua da atividade mediúnica curaria aquela epilepsia. Segundo ele, citando em alguns livros lá, isso foi constatado em vários episódios nos centros que ele trabalhou. Futuramente, se a gente tiver oportunidade, as pessoas doarem para a gente os livros do Mestre Ramatiz, eu cheguei a ler a maioria, mas era emprestado de um amigo já desencarnado, que já faleceu. Não sei se a família preservou os livros que esse amigo nosso tinha. Mas eu li na época uns 15 livros desse médium. Aproximadamente essa média aí. E futuramente, quem sabe, alguém doar alguns livros do médium Ercílio Mais para nós abrimos cursos aqui, gratuitos, sobre esses livros. Abriremos. Bom, para concluir, podemos dizer que a mediunidade pode ser um dom? Tem de ser praticada com fé, amor e caridade. Só assim nos mostramos dignos do Senhor de todos os dons, nosso Criador. Bom, aqui ele chega até a afirmar que a mediunidade é um dom, que nós discordamos, com todo respeito ao mestre Rubens, nós discordamos que a mediunidade seja um dom. E vamos dizer por quê.
Porque se fosse um dom, seria uma coisa dada ali. Toma aí, meu. Essa coisa chamada mediunidade para você. E não é. A mediunidade, ela aflora de tanto você nascer, morrer, renascer, progredir sem cessar. O seu espírito vai ganhando uma certa habilidade em relação à matéria, e esta habilidade em relação à matéria permite com que você avance em determinados campos e tenha como se sobressair em relação ao fator entorpecedor da matéria. Por exemplo, eu falei aqui hoje da vidência. Pessoa que vê desde pequena ali espíritos, tal. O espírito dela, embora esteja na matéria daquela criança, a matéria não consegue mais tolher os sentidos do espírito. Então essa pessoa vai ter um sexto sentido mais aguçado. Né? A visão, a audição, olfato, tato, paladar dela não se limitam à matéria. Transcendem, daí o nome sexto sentido. Tá? Quando o Kardec fala lá nos livros dele que a mediunidade é orgânica, muita gente leva ao pé da letra achando que a mediunidade é uma coisa assim que está no organismo e que pode, segundo eles, pode ser tirada a qualquer momento e por ser orgânica, ela está ali no corpo da pessoa, ela já veio para aquilo, portanto é um dom da natureza ou de Deus que preparou a pessoa para aquilo. Não é. A mediunidade não é um dom, a mediunidade é uma aquisição involuntária. Todos possuem. Tá? Quando o Kardec fala que ela é orgânica, não é no sentido de que ela está nos órgãos do corpo físico. Fala que ela é uma coisa funcional, que ela é uma coisa fisiológica, que é uma coisa assim que tem um funcionamento como os órgãos do corpo, e por ter um funcionamento como os órgãos do corpo, precisa ser zelada, trabalhada, desenvolvida como um músculo. Os seus músculos, para terem tônus muscular forte, você tem que trabalhá-los, ainda que domesticamente, ainda que no seu dia a dia. Né? Se não quiser ir numa academia sob a orientação de um instrutor, trabalhar seus músculos do ponto de vista mais atlético e esportivo, você pode trabalhar seus músculos no seu dia a dia, mas ainda assim precisa de movimento, precisa de uma certa psicomotricidade para que seus músculos tenham uma desenvoltura, ainda que você não tenha essa noção psicomotricista. Mas a mediunidade é a mesma coisa, você tem que colocá-la em prática para desenvolvê-la com responsabilidade. Então, nesse sentido que a mediunidade é orgânica, mas não é um dom. Ela não chegou, alguém chegou para você e falou, toma aí, cara, fica com esse negócio aí, vai usando aí do jeito que você conseguir, busca instruções, sei lá, se vira. Não, não. Ela é uma consequência de tanto nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Mediunidade não é dom, tá bom? Respeitamos sim o mestre Rubens, aqueles que dizem que ela é um dom, porque vem de uma época em que acreditava-se que era um dom. E como todo homem é um homem de seu tempo, por mais que tenha uma cabeça bem evoluída, seja bem para frente, bem moderno, bem para além do seu tempo, como muitos filósofos do passado, né? Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, eram filósofos com a cabeça bem para frente, assim. Nossa, você lê os livros do Jean-Jacques Rousseau, daqui a pouco você está querendo ser um russoniano, se não tomar cuidado. O que o Rousseau fazia? A mulher e as filhas, segundo o que já me falaram, né? Não deixava estudar. Segundo ele, a mulher e as filhas tinham que ser do lar. Você fala, mas não era um homem tão moderno, inclusive escreveu um livro até chamado O Emílio, né? O Emílio, sobre educação, uma coisa bem democrática e tal, e não deixava a mulher e as filhas estudarem. Né? Elas tinham que ser do lar. Então, por quê? Porque ele não estou justificando isso, mas era a mentalidade do homem do século XVIII, que a mulher não tinha nada que estudar. Para que a mulher ia estudar se ela ia esquentar um umbiguinho no fogão e refrigerar esse mesmo umbiguinho na pia? Entendeu? Do fogão para a pia, da pia para o fogão e para o tanque. Pia, fogão e tanque, pia, fogão e tanque, pia, fogão e tanque. Na mentalidade dos caras da época era essa, investir em estudo na mulher era dar com os burros na água, era gastar dinheiro à toa. Porque a educação na época era paga. E aí?
Sabe? Então, mas Justo Rousseau, ele era um homem do tempo dele. Então as pessoas, por mais que elas tenham uma mentalidade para frente, o comportamento aprendido daquela geração, daquela época, daquele país, daquele meio, é muito forte na pessoa. Então por isso que você vai pegar autores como Rubens, que são pessoas muito inteligentes, com uma mentalidade bem para frente, tendo de vez em quando uma fala que você fala, não acredito que falou isso. Acredite, porque ele era um homem do tempo dele. Assim são as coisas. A gente tem que entender que há um contexto histórico concreto que faz com que alguns comportamentos aprendidos sejam mais fortes do que aquilo que foi ensinado a posteriori. Tá bom? Então é isso. Nós vamos encerrando por aqui. Mantenha um contato com a gente, envie temas para que a gente possa trabalhar aqui no nosso canal através do DDD 11, telefone 965519042. Eu sou Hernando Oxóxoroque. Lhe desejo muita paz e muita luz, que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita luz, paz e proteção. E o Olodumare lhe conceda todo o axé que você merece, que você precisa. Fique com Deus.